Essa época do ano em que o carnaval se aproxima, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará orienta a população para ter cuidado com preços muito abaixo do valor de mercado. Aquela oportunidade perfeita pode ser um golpe. Desconfie das propostas, principalmente por meio de aplicativos de hospedagem para locação. Esse é o assunto do Conexões Imobiliárias, que já começou. A intermediação imobiliária, ou seja, a transação de imóveis de terceiros, é uma prática exclusiva do profissional corretor de imóveis. A gente conversa agora com a Adriana Neves, ela é vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará e especialista em locação por temporada. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade que o Cresce tem de esclarecer a população. Eu acho fundamental isso, porque muitas pessoas caem nos golpes e esse golpe é diário, praticamente. Há quanto tempo você trabalha especificamente com locação por temporada, Adriana? Há mais de 20 anos. Então, já vi tudo que você pode imaginar e mais alguma coisa. E já ficou, como é que eu posso dizer, de mãos atadas, querendo ajudar alguém que caiu num golpe e não conseguiu? Já, inclusive fiquei de mãos atadas agora, final de semana passado. Nós temos vários apartamentos para locação por temporada na Beira-Mar e o pessoal da locação lá por temporada ligou para mim com pena de um senhor que estava na portaria de um prédio lá e o senhor tinha feito uma cirurgia de coração e estava com a família lá para passar as férias. E, por um acaso, o apartamento que ele estava pretensamente alugando era um apartamento que nós éramos administradores. E eu fui até lá, conversei com ele, e ele alugou com a pessoa, me mostrou Pix, me mostrou tudo, fotos do apartamento, que eram, inclusive, as mesmas fotos do meu. O que é que eles fazem? Eles pegam e tiram a logomarca da empresa e colocam aquelas fotos. Como se fosse da empresa deles. Só que, no caso, o apartamento era para 7 dias, nós estávamos alugando esse apartamento por 7 dias por 15 mil reais. Tá certo? O cara alugou por 5 mil. Nem na baixa temporada é esse preço. Um outro golpe bem comum é eles fazerem o seguinte: eles chegam para um proprietário, tá? Por isso que os proprietários também têm que ter muito cuidado. Eles chegam para o proprietário e dizem assim: fulano, você está com aquele apartamento, não está? Estou. Rapaz, eu estou com um cliente muito bom. E diz assim, se o cara aluga R$500, digamos assim, né? Eu estou com um cliente muito bom, ele está pagando R$600 na diária. Se aluga esse apartamento, digamos, entre o dia 1º e o dia 10 de janeiro, aí o cara aluga. Aí, ok. Ele paga a ele e ao proprietário, o proprietário fica com o dinheiro. Só que ele alugou para o cara por 30 dias. Quando chega no 11º dia, o proprietário chega lá e diz: olha, eu vou precisar que o senhor saia do apartamento, porque o seu contrato já encerrou. Ele disse: não, eu aluguei por 30 dias. Aí o cara: não, alugou não, está aqui o contrato que eu fiz com o corretor, foram só por 10 dias. Então, é o que eu digo, tudo e mais alguma coisa existe nesse mercado imobiliário. Nesse caso? Aí o cara tem que sair. E fica no prejuízo. Muitas vezes, né, quando há vaga, aí ele consegue alugar no outro local, entendeu? Até no mesmo prédio, mas às vezes não consegue. Então, esse é o comportamento do golpista. É. Ele age na ansiedade do interessado, na falta de conhecimento sobre o local também? Na falta de conhecimento sobre o local. Né? Por isso que é importante você ter todos os cuidados. Saiba quem é. Se você está alocando, se não for do proprietário, você pega e veja quem é o corretor ou a empresa que está. Né? A minha empresa tem mais de 30 anos. Então, com sede própria, com tudo. Então, a minha empresa jamais faria um negócio desse. E outras empresas também não. Entendeu? Não estou falando só da minha, não. Tem vários profissionais, vários corretores, várias empresas que trabalham com locação, muito sérias. Mas o golpista se aproveita disso,
tá certo? Para dar golpes. Você falou em empresa séria, Adriana, e eu quero fazer o alerta, eu preciso fazer esse alerta para você que está nos assistindo, porque o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRES Ceará, recebeu uma denúncia de um profissional corretor de imóveis, também com quase 40 anos de experiência no mercado imobiliário, com uma firma, com uma empresa com muito tempo no mercado. E o falsário, ele se aproveitou das redes sociais, pegou a logo da empresa dele, colocou fotos de um imóvel que ele não estava alugando e postou nas redes sociais como se fosse a empresa dele. Colegas do mercado imobiliário, corretores de imóveis que sabiam que ele não tinha esse tipo de imóvel, esses colegas desconfiaram, entraram em contato com o corretor de imóveis e disse: você está alocando esse imóvel? E ele disse não. Foi quando ele descobriu que estavam se passando por ele, usando as redes sociais da empresa, e com fotos de um imóvel que, na verdade, era de fachada. Era apenas para pegar o sinal daquele interessado, ou seja, tratava-se de um golpe. A equipe de comunicação do CRES Ceará fez até uma entrevista com esse corretor de imóveis e você confere agora. Olá, eu sou corretor de imóveis, já estou no mercado há 40 anos. E venho trazer um alerta para você, corretor, dono de imobiliária, gerente aqui do interior, da serra, do litoral, do sertão, enfim. Cuidado, nesses períodos de férias aumentam os golpes e muitos dos quais envolvem os corretores e as imobiliárias. Por exemplo, no momento, minha imobiliária está sendo envolvida num golpe, que é as pessoas utilizam a imagem da imobiliária, a imagem do site, do Instagram, do Facebook, para anunciar imóveis de baixíssimos valores. As pessoas entram em contato para alugar por temporada, a pessoa pede um adiantamento e depois se some com o dinheiro. Né? Então é aquilo que a gente sempre vem dizendo, né? A população tem que acreditar no trabalho do CRES, que o CRES é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, que fiscaliza as imobiliárias, os corretores, e que foi criado para defender os interesses da sociedade. De que forma? Primeiro, tirando os maus corretores, sempre existe, né? Do mercado imobiliário. E segundo, também não permitindo que os fraudadores façam qualquer negócio, utilizando-se ou das imobiliárias e dos corretores para enganar os clientes. Tá aí o alerta, hein, Adriana? Perigosíssimo, né? E o pior é o seguinte, esse sinal, eles não pedem sinal. Se você for fechar um contrato e é 30 dias, é o valor integral. É por isso que eles podem pagar um pouco a mais dos 10 dias. Digamos que se passar a fazer uma conta assim, normal. Vamos dizer que chega por 30 dias, chega 30 mil reais, tá? Aí ele chega pro cara que diz que aluga 1.000 por mês, ele diz assim, rapaz, eu vou te pagar 11 mil. Aí o cara, pá, na hora. Mas ele só está alugando por 10 dias. Então, dos 30, ele fica com 19. Entendeu? Porque ele alugou pro cara por 30 dias. E o que você diria para as pessoas, Adriana, que consideram um exagero fazer um contrato para uma locação que dura apenas os dias do carnaval? Será que tem necessidade de fazer um contrato? Ou então, será que tem necessidade de eu ir numa imobiliária atrás de um... Não precisa ir. Primeiro, imobiliárias hoje trabalham todas com assinatura digital. Então, eu mando aquele contrato por e-mail, o cara abre o e-mail, assinar contrato, ele faz... assinado. A gente assina de volta e ele recebe a cópia. É 1 minuto. E quanto à questão, será que vai sair mais caro se eu alugar o imóvel para o carnaval por um imobiliário do que se eu alugar diretamente com o proprietário, mas esse barato pode sair caro? Como é que a gente avalia? Às vezes é mais ou menos o mesmo valor. Todo mundo segue uma tabela. Tipo, eu estou alugando um apartamento em Paracuru, uma casa em Paracuru com piscina. Estou alugando por 30 mil no carnaval, tá certo? As casas na região estão sendo alugadas a 30 mil. Só que a minha casa é toda organizada. É uma casa que cabe 20 pessoas, vamos dizer assim, né? As outras casas de proprietários que eles alugam direto, o cara está em Fortaleza. Tu acha que o cara vai sair daqui para Paracuru? 1h30 de viagem, com tudo, né? Para chegar lá, para verificar se na casa dele estão só 20 pessoas. Então o cara faz aquele velho carnaval. Carnaval em Paracuru.
Rede, local dá para 50 pessoas. Pronto. Casa com piscina. Aí tem gente acampando. Leva aquelas barracas. Quem fica dentro de casa é mais caro. Quem bota uma barraquinha é mais barato. Rede também é mais barato. E por aí vai. A casa da minha família são 7 suítes em Paracuru. Entendeu? Cabe folgadamente lá 20 pessoas, tranquilo. Entendeu? Porque cada quarto maior, por exemplo, tem os quartos, um dos quartos grandes que eu durmo, é uma cama de casal, 2 camas de casal e mais local para 3 redes. Então, cabe 4, cabe 7 pessoas. Aí, quando eu vou para Paracuru, sou eu, meu marido, os 3 netos, tudo quero dormir com a gente. Aí, mas os outros quartos, cada um cabe 4 pessoas confortavelmente. O outro quarto que é tamanho meu, também é a mesma coisa, local para 3 redes. Então, cabe, a gente diz que é 4 pessoas, mas a gente não aluga essa casa. A casa da gente é só mesmo da família, entendeu? Então... Mas você diz assim, que no caso não é interessante você exceder o valor, certeza. No caso para o proprietário acaba sendo algo negativo. Exatamente. Ele está faturando ali naquele momento, mas em longo prazo a deteriorização do imóvel não vai compensar. Rapaz, não precisa nem esperar a longo prazo, não. A curto prazo, eu vi uma casa do amigo meu que ele alugou ano passado. Rapaz, os caras, eu não sei como é que eles conseguiram fazer assim, aquilo ali. Até cerâmica estava quebrada. Até cerâmica da casa, porcelanato, estava quebrada. Não sei, não entendo como é que eles conseguiram. Eles superaram ele na tua casa, sabe? A piscina imunda, com copo de vidro quebrado dentro. Ele teve o cara... Rapaz, eu acho que o que ele alugou, ele teve que boa parte ele nem teve lucro nenhum, só foi para ajeitar. A bomba quebrada, a bomba que puxa água, porque eles deixaram lá a bomba rodando e não desligaram o motor, tá certo? A conta de água dele veio lá em cima, porque o pessoal não estava nem aí, nem ia chegar. Entendeu? Então, você tem que saber para quem você está alugando, verificar a pessoa e ter uma pessoa lá para receber aquela quantidade de pessoas. Entendeu? Então, nos apartamentos da gente, eu tenho uma pessoa que recebe, que vai lá. São quantas pessoas mesmo? E a gente pede a documentação antes. De todo mundo. Documentação que você diz... RG. Também pela internet. Hoje em dia, você pega uma CNH, uma carteira de identidade, você digitaliza e manda Tem pela outro internet. Documento que é bom pedir, mas só o RG. Basta isso mesmo. E se você tem um imóvel, como você falou, numa praia ou na serra, e você quer dispor para alugar, qual a diferença entre você alugar, por exemplo, de forma independente, colocar os classificados na internet, e você procurar um imobiliário para ficar responsável pela administração assim, daquele imóvel? Por exemplo, se eu tivesse uma casa, por exemplo, o mesmo exemplo, a casa de Paracuru da minha família, tá certo? Eu não alugaria. Eu entregaria a uma pessoa de Paracuru, porque eu não ia estar disponível para estar lá. E no nosso contrato tem que a gente pode, combinado com o locatário, a gente pode fazer uma visita durante a permanência do hóspede. Porque, por exemplo, se naquele momento, naquele período de estadia, um chuveiro deixa de funcionar, você que é o dono da casa, você tem por obrigação, é isso, Adriana, ir lá e dar um jeito, consertar. Mas, com certeza. Aqui em Fortaleza, eu tenho um bombeiro eletricista de carteira assinada. Entendeu? Disponível, só não é 24 horas, né? Mas também tenho vários parceiros nossos, chaveiro, pessoal de ar-condicionado, várias empresas que a gente também é praticamente 24 horas. Isso acontece no domingo, né? Não, com certeza, à tarde. É igual o gás, quando acaba também no domingo. Ou então sábado à noite, também está interessante. Também é um bom dia de acontecer um negócio desse. Então, realmente tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura mínima. Ou então a pessoa se disponibiliza a fazer isso, o proprietário. Que não é legal, né? Já aconteceu com um amigo meu, que ele tinha 2 apartamentos com a gente alugado. Eu mesmo vou alugar e tudo. Não tem problema não. Aí devolve um apartamento, beleza, tudo na paz.
Quando foi um mês e pouco depois, ele ligou para mim. Ei, Drito, tá com raiva de mim? Eu digo, tô não. Por quê? Tu me aceita de volta? Eu digo, homem, o que foi que houve? Pelo amor de Deus, tu estava tão animado da tua esposa ter alguma... Porque ele quis que a esposa dele, que não estava fazendo nada no momento, tivesse alguma ocupação, Uma né? renda. Aí ele disse, Dri, eu estava sábado à tarde na praia com meus filhos, lá no Beach Park, os meninos entrando e correndo no Beach Park, eu aqui tomando minha cervejinha, na tranquilidade, ligam um infeliz para mim, dizendo que deu problema lá de entupimento no vaso sanitário. Aí eu disse que não era bombeiro. Pronto. Aí eu digo, e aí? Ele, não. Aí ele deu um escândalo que queria, porque queria. Aí eu liguei para um amigo meu tinha um bombeiro conhecido e mandou lá. Mas a minha nota no Airbnb foi lá para baixo. Eu digo, pois é, cara, porque se você faz um negócio desse, você tem que estar disponível a qualquer hora. Mesmo para dar só uma, né? Uma vez eu recebi ligação, eu durmo tarde, né? Eram umas 11 horas da noite. O cara lá, bebo, na época que a gente tinha chave, sem ser a digital, né? Hoje é tudo fechadura digital, graças a Deus. Ele bebo, perdeu a chave. E porque queria entrar no apartamento. Eu digo, meu senhor, mas cadê a chave do senhor? A sorte nossa é porque a gente mantém chaves num prédio, que a gente tem várias unidades lá, e o pessoal da administração são muitos parceiros nossos, né? E eles têm uma chave do nosso depósito, onde tem todas as chaves, cópias das chaves. Eu tenho 4 cópias de cada chave. Se for chave mesmo física, né? Digital, não. A gente vai mudando. É rentável você dispor de um imóvel para locação por temporada? Vale mais a pena do que a locação tradicional, vamos dizer assim? Olha, todo tipo de locação tem o seu lado A e o lado B, né? Vamos dizer, se você for locar por temporada, ele dá uma rentabilidade melhor do que a locação anual, tá? Mas dá mais trabalho, se você não for entregar a uma imobiliária. Se você for entregar uma imobiliária ou corretor que tem expertise nisso, aí o pessoal já é organizado, já sabe como é que vai fazer. É bem diferente. Depende também, no caso, se for um prédio, né, um condomínio, depende também do regimento interno. Tem condomínio que não aceita que o imóvel seja alugado por temporada? Exemplo, apartamentos maiores, tipo condomínios residenciais, eles não aceitam. Aceitam aonde? A parte hotel, em flats, todos esses pequenos empreendimentos que são voltados para o turismo, que de uns 5 anos para cá apareceram muitos em Fortaleza, entendeu? Esse tipo de empreendimento, sim, as pessoas aceitam. Mas deixa eu só te dar um exemplo da questão da locação por temporada, que a gente estava falando anteriormente. Por exemplo, lá na minha empresa, se o apartamento é para 4 pessoas, então esse apartamento, o hóspede vai encontrar 4 lençóis de cobrir, 4 edredom, 4 lençóis comuns, 4 fronhas, 4 toalhas de rosto, 4 toalhas de banho, é tudo 4. 4 pratos, 4 talheres, 4, tudo é 4. Tá entendendo? Aí, às vezes, a pessoa vem de 5 pessoas, aí liga pra gente, mas é porque é um bebê, meu bebê, não sei o quê. Aí a gente libera, né? E geralmente a gente tem uns 4 ou 5 colchonetes lá no depósito que, você quer um colchonete? Às vezes são clientes que já são nossos antigos, mas normalmente ninguém faz isso, tá? Porque se você botar mais pessoas, ele vai acabar com o apartamento, né? Mesmo menos pessoas, tem gente que tem bem assim, não fumar. Quando a menina entra no apartamento, o apartamento você não consegue. Nem entrar por causa do cheiro do cigarro, da nicotina. E com relação ao contrato, voltando um pouco para o assunto do contrato, é importante também que no contrato tenha exatamente esses itens que você falou, como você dizendo, né? Tem aqui 4 toalhas, 4 lençóis, isso precisa estar... Ele tem 12 horas, a partir do momento que ele entra, ele tem 12 horas para dar ok no check-in.
check-in que a gente chama é uma relação que tem lá no apartamento com todos os móveis, com tudo que ele está recebendo. Se ele não der, a gente considera dado. Tá? Se ele quebrar alguma coisa, ele paga. O imóvel, essa transação imobiliária, ela é regida também pela lei do inquilinato? Não é. Tem algumas coisas, mas é muito ampassando, porque a lei do inquilinato não é uma lei recente, é uma lei mais antiga, né? E ela foi só se amoldando às questões de pagamento, esse tipo de questão. Mas, assim, não existe ainda uma legislação específica para locação por temporada. É por isso que tem essa guerra, entre aspas, né, dos apartamentos que o pessoal não quer por temporada, que a gente realmente, eu me coloco na situação deles, tá? Porque você está morando num local que é um apartamento, um prédio residencial, e é alugado por uma semana. Aí uma semana entrou família, uma semana entra outra semana entra outra. Locação normal há mais de 30 anos, por temporada há mais de 20. Há mais de 20 anos trabalhando com locação por temporada, Adriana. Esse nicho, esse segmento, ele mudou ao longo do tempo? Todo dia muda. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com temporada, a gente trabalhava com formulário, entendeu? E eu sou uma pessoa muito cri-cri nas minhas coisas. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito, né? Então, a gente trabalhava com formulários de maneira manual, porque não existia a tecnologia de hoje, os WhatsApp, não existia nada disso, né? E-mail, tinha iniciado a parte de e-mail, né? Meu filho mais velho, que é meu sócio, o Daniel, tinha 10 anos, 10 para 12 anos, e saiu uma reportagem no jornal O Povo sobre as crianças que estavam aprendendo computação. E ele era uma das crianças, né, que estava aprendendo computação. E eu dei um primeiro computador, né, que era quase o tamanho dessa mesa, para ele, né, na época. Né? Então, assim, hoje o Daniel tem 42 anos, eu estou lhe falando de quê? De 30 e poucos anos atrás. Entendeu? E aí, todo dia muda, todo dia tem sistemas novos, todo dia tem controles novos, né? Vamos dar um exemplo simples. Fechadura eletrônica. É de 5 anos para cá. A popularização de fechadura eletrônica. Entendeu? Então, assim, é muita coisa, vai mudando sempre. A gente sempre tem que estar à frente, sempre tem que estar pesquisando, sempre tem que estar olhando o que São Paulo principalmente faz, o que nos Estados Unidos, o que eles estão fazendo em locação por temporada, né? Isso a gente tem uma facilidade bem grande, porque o Daniel, como é meu sócio, ele fala muito bem inglês, inclusive dá treinamento para clientes, para corretores americanos, entendeu? Então, é fácil, ele conhece muitas pessoas, principalmente na Flórida, várias imobiliárias lá na Flórida, então é fácil ele saber o que é que vocês estão aí usando agora e tudo. E a gente sempre procura se manter na crista da onda, né? Às vezes o custo não dá, né? Por isso que às vezes eu digo assim, rapaz, cuidado, porque as pessoas adoram comprar coisas baratas. Né? Eu sou muito desconfiada. Quando uma pessoa me oferece, rapaz, tem aqui um copo de cristal lindo e maravilhoso, a R$5. Aí o Daniel disse, oi, mamãe, eu disse, isso é mentira. Pode ser que isso é golpe. Porque não tem um copo de cristal, tá certo, a R$5. Não existe. É milagre. Né? A gente continua falando sobre locação por temporada. Não sai daí que a gente vai para um breve intervalo, rapidinho. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.
Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. O corretor de imóveis que deseja se especializar em locação por temporada, quais os cursos que ele pode fazer, que ele deve fazer para realmente conseguir ter uma boa rentabilidade trabalhando especificamente com esse nicho? Olha, o Conselho Regional tem vários cursos que podem auxiliar. Mas todos os cursos que tratam de internet, de contatos, de redes sociais, como é que ele faz, como é que ele bate fotos, como é que ele coloca um anúncio, entendeu? É muito fundamental. E o restante ele vai ter que aprender no dia a dia. Porque é muita coisa, muitas nuances, entendeu? Mas o mais importante que eu diria a ele é o seguinte: comece, vá ver como é que você faz a publicidade, vá ver o imóvel que você vai locar e coloque tudo do imóvel. Coloca tudo do imóvel é assim: geladeira, Electrolux, duplex, fosfree, marca tal. Isso é tudo do imóvel. Porque já aconteceu da pessoa roubar a geladeira e botar outra. Não, tinha uma geladeira aqui. E o cara teve que indenizar o proprietário. Entendeu? Já aconteceu de uma amiga minha alugar para um italiano, que eu nem sei se o homem era italiano ou não, e ela alugou e o cara pagou adiantado. Pá, pagou um mês adiantado. Aí o cara ligou para ela e disse: olha, dona Lúcia, eu estou em Canoa Quebrada, mas estou voltando depois da manhã, e assim que eu chegar em Fortaleza, eu queria alugar por mais um mês. Pode ser? Ela pode. Quando ela chegou, o apartamento dela, tudo o que você imaginar de pequeno tinha sido roubado. Ela alugou direto. Inclusive, os imóveis dela estão todos com gente agora. Então, tem muitas coisas, mas assim, você fazer o check-in, você fazer a vistoria do imóvel, junto com o cliente, tá certo? Dizer tudo que aquele imóvel tem é fundamental. Por quê? Porque você se previne. Se quebrar alguma coisa e tudo, ele vai ter que indenizar o proprietário. Ou então o corretor indeniza. Melhor o cliente indenizar, né? E isso tem que constar em contrato. Ele tem que fazer um contrato bem amarradinho, tá? E fazer uma vistoria final, né? Como a gente tem, acho que agora é 14 faxineiras, elas têm o ciclo, elas sabem, elas recebem o check-in, o check-out de cada imóvel. Então, quando elas vão ver, elas verificam se tem luz, se todas as luzes estão acesas, se tem algum vazamento, porque se tiver uma luz apagada, ela já comunica ao pessoal da manutenção e o pessoal da manutenção troca. Mas isso assim, isso é a experiência e isso é a minha empresa que é bem maior. Mas o pessoal que está iniciando agora, ele mesmo vai ter que ver isso. Por quê? Para prevenir problemas. Manutenção de ar-condicionado tem que ser feita uma vez por ano. Se for perto da praia, estourando de 8 em 8 meses. Tá? Então, são esses pequenos detalhes. Mas dá para fazer. E se alguém quiser me ligar, Adriana Neves, não tem problema. Eu acho que quando a gente coloca as informações, tá certo, a público, ajuda as pessoas, né? Eu acredito na lei do retorno. Tudo isso volta para a gente. Então, eu não me incomodo de ajudar, eu não me incomodo de dar uma dica, de informar. Já teve corretor que fez até um estágio de uma semana lá com a gente, né? Que trabalha lá da área de Guaramiranga. Eu digo: não, meu amigo, pode vir, não tem problema não. Você vai acompanhar o meu pessoal lá para ver como é que é. E tudo bem. Como é que está hoje a regulamentação das plataformas de aluguel em nível de Brasil? Olha, é igual a casa de mãe Joana. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. A plataforma, ela não aceita determinadas coisas. Então, toda plataforma é diferente uma da outra.
Tem plataforma, por exemplo, que é ótima, que a gente acessa e o cara ele diz, não, tudo bem, e tudo. E como eles têm o cartão de crédito do cliente, tá certo? A gente provando que o cliente fez, que o cliente não quer pagar, e tudo, fazendo uma coisa. Eles simplesmente acionam o cliente, se ele não pagar, eles usam a força da lei, né? Mas tem outras que só dizem assim, sinto muito pelo seu incômodo. Só falta botar um coraçãozinho assim e dizer assim, estamos juntos, né? O restante, entendeu? Então, aí nós ainda não conseguimos, o Brasil não conseguiu fazer uma legislação que fosse boa para o consumidor, as imobiliárias, no nosso caso, né? E as plataformas. Não conseguiu. Grande parte dessas plataformas não são originárias do Brasil, são do exterior, e a legislação deles é lá. Vou dar um exemplo. Airbnb, Estados Unidos. Entendeu? Então, eles seguem a lei de lá, não a lei de cá. Para concluir, 5 dicas para evitar o golpe do aluguel por temporada. Essa é para a sociedade. Bom, a primeira dica que eu posso dar é desconfiar sempre de um preço barato, tá? Vou dar um exemplo bem bonitinho. Se uma televisão de 50 polegadas é vendida a R$2.000, como é que você encontra uma loja que vende a 1.000? Tem alguma coisa estranha, né? Então, desconfie sempre disso. Sempre alugue com corretor ou com imobiliária. Ah, é fácil ver? Meu nome é Adriana Neves. Entra no site do Cresce Ceará, bota lá corretor, Adriana Neves, vai aparecer meu nome lá. Meu nome, meu telefone, meu contato, aparece tudo. Então, você sabe que pelo menos eu sou corretora. Ou pelo menos eu estou... se não for a corretora, se for imobiliária, eu também coloco o nome da imobiliária e vai aparecer lá. E tem o registro profissional, que é a identidade do corretor, que é o número do Cresce. Exatamente, aparece inclusive o número do Cresce, né? A outra coisa é com relação a dinheiro, entendeu? A pagamento. Sempre desconfie. Quem faz locação por temporada não aceita pagamento de sinal. Uma das coisas. É todo. Entendeu? Por que isso é todo? Porque muitas vezes o cliente chega de madrugada e vai lá para o apartamento, e quando chega lá, ele fica lá e dá a maior canseira do mundo à imobiliária ou ao corretor para pagar o restante. Ele está dentro do apartamento. Aí, para mim, daqui que eu tiro essa pessoa do apartamento é uma novela. Então, sempre fique assim, desconfiada, né? Com relação à quantidade, né, de pessoas, né? Sempre verificar. Os apartamentos têm quantidade certas de pessoas. Então, sempre verifique se aquelas pessoas que estão entrando só são 4, só são 8, só são 10, só são 12. Sempre verifique, né? E deixa eu ver o que mais. Ajuda aí. Saber se o endereço realmente boa. Ver se o endereço do imóvel, tá certo? Ou do proprietário, tá? Pedir para fazer uma chamada de vídeo, né? O senhor é o proprietário? Como é o nome do senhor? Fulano de tal. Eu preciso saber o endereço do imóvel e também eu gostaria que o senhor fizesse uma chamada de vídeo. Lá do local. Lá do local. Entendeu? Então, essas são essas coisas assim que vai protegendo muito o cliente. Entendeu? Mas, principalmente, eu acho que se ele seguir essas duas, de só locar com corretor ou com imobiliária cadastrada e também desconfiar de preços muito baixos, tá certo? Isso aí já, vamos dizer, mata 70% a 80% dos golpes. E se o cara pedir um sinal ou dizer assim, não, mas se o senhor não alugar agora com a gente, o senhor está tendo muita chamada porque esse imóvel está barato e nós estamos querendo alugar. O proprietário está precisando de alugar. Então, esse é o golpe que eles geralmente dão, né? De você dar urgência, dizer que você vai perder essa oportunidade. Então, desconfie. Porque você pode perder a oportunidade, você pode estar pagando e perder o seu dinheiro. E perde 100%. Porque jamais você vai encontrar de novo esse cabo.
A gente espera que você tenha gostado de todas as nossas dicas. Semana que vem o Conexões Imobiliárias está de volta. Obrigada por sua companhia. Tchau.